se não quiser me ajudar financeiramente, me doe um violão. Se você me doar um violão, amanhã eu estarei tocando em todos os bares e restaurantes que estiverem abertos, passando e tocando 2, 3 músicas. Fama, dinheiro, sucesso, e então, do nada, tudo desaparece. Hoje vamos mergulhar em histórias que provam que o brilho dos holofotes pode se apagar mais rápido do que imaginamos. São 20 atores brasileiros que já tiveram tudo, mas viram suas vidas darem uma reviravolta completa. E atenção, algumas dessas histórias vão te surpreender tanto que você nem vai acreditar que são reais. Antes de começar, me conta nos comentários. Você já parou para pensar o que faria se perdesse tudo da noite para o dia? Deixa seu like, ativa o sininho e vem descobrir como essas estrelas enfrentaram seus momentos mais difíceis. E a gente começa com uma história que vai partir seu coração. Dedé Santana, o eterno trapalhão que fez gerações inteiras rirem. Imagina só! Depois de mais de 30 anos ao lado de Renato Aragão nos Trapalhões, programa que bombava com 90% de audiência, isso mesmo, 90%, Dedé acumulou uma fortuna que hoje seria de milhões de reais. Mas sabe qual foi o problema? A paixão por carros de luxo. Dedé tinha uma coleção impressionante. Só que em 2017, uma decisão mudou tudo. Ele vendeu um imóvel achando que ia se dar bem. E foi aí que o pesadelo começou. A crise foi tão pesada que, aos 88 anos, o trapalhão que um dia teve tudo precisou fazer algo que ninguém esperava: pedir ajuda para a família e amigos só para conseguir pagar as contas básicas. E mais chocante ainda, aquele mesmo Dedé que você via na TV todo domingo, fazendo milhões de brasileiros rirem, precisou ir em outros programas. Não para fazer graça, mas para implorar por novas oportunidades de trabalho. Uma história que nos faz refletir sobre como a fama e o dinheiro podem ser passageiros. Dado Dolabella. E se você pensa que sucesso na juventude é garantia de estabilidade financeira, a história que vou te contar agora vai te fazer pensar 2 vezes. Do sucesso ao escândalo, da fama à prisão. Lembra daquele galã que conquistava corações nas novelas e ainda ganhou a primeira edição de A Fazenda? Pois é, a história de Dado Dolabella é uma montanha-russa de acontecimentos que ninguém poderia prever. Entre polêmicas memoráveis, como aquela briga ao vivo com João Gordo na MTV, e acusações sérias de agressão contra ex-namoradas, incluindo Luana Piovani, Dado viu sua carreira desmoronar pouco a pouco. Em 2017, a situação chegou ao limite. Ele foi preso por não pagar pensão alimentícia. Mesmo após ser liberado por habeas corpus, as dívidas continuaram se acumulando até levar à sua falência. Hoje, aos 44 anos, Dado vive em Goiás, longe dos holofotes. Ele alega que o valor da pensão foi calculado com base em um salário que não existe mais. Quero pagar mais, mas não tenho condições. Desabafa. Sérgio Rondjakov. Quem não conhecia o cabeção de Malhação? Sérgio Rondjakov era o rostinho teen mais famoso do Brasil. Mas o que acontece quando os holofotes se apagam e os demônios internos ganham força? Após deixar o programa que o consagrou, Sérgio enfrentou uma batalha que muitos não imaginavam: o vício em drogas. Tentando recomeçar, ele se mudou para os Estados Unidos, mas o sonho americano durou menos de 1 ano. As crises de abstinência o levaram a várias internações e, em um momento particularmente difícil, chegou a ameaçar o próprio pai de morte. Hoje, morando com a mãe no interior do Rio, Sérgio está sóbrio e trabalha com vídeos publicitários. Em um depoimento comovente, ele revelou que começou a usar drogas na adolescência, após lutar contra o déficit de atenção, e que o sucesso precoce só agravou seus problemas. Marcos Oliveira.
E se você acha que já viu de tudo, prepare-se para a história de um dos personagens mais queridos da TV brasileira, que precisou da ajuda de outros artistas até para comprar comida. Mas, Beisola, se a sua mãe deixou esse dinheiro pra você, é porque ela queria que você recebesse esse dinheiro quando ela morrer. Quem não se lembra do Beisola de A Grande Família? Por anos, Marcos Oliveira nos fez rir com seu personagem icônico. Mas quando as câmeras se apagaram e a pandemia da Covid-19 chegou, sua realidade se tornou dramaticamente diferente. Impossibilitado de trabalhar, Marcos precisou contar com a solidariedade de amigos e colegas de profissão. Tata Werneck foi uma das que estendeu a mão, ajudando-o com despesas básicas como aluguel, alimentação e plano de saúde. Recentemente, uma luz pareceu surgir quando a advogada e influenciadora Deolane Bezerra fez uma doação significativa. No entanto, a situação se complicou após o vazamento de áudios que o acusavam de usar o dinheiro de forma inadequada. Mesmo assim, Marcos continua lutando e pedindo ajuda, deixando clara sua situação delicada. Joana Fom. Das vilãs mais memoráveis da TV brasileira, Acho melhor botar essa gente na cozinha ou na área. Para uma realidade que ninguém poderia imaginar. Quem não tremia de medo da Perpétua em Tieta ou da inesquecível Yolanda de Dancing Days? Joana Fom construiu uma carreira brilhante, colecionando prêmios e personagens icônicos. Mas, aos 85 anos, sua realidade é bem diferente dos tempos de glória. Por trás das vilãs poderosas que interpretava, Joana não se preparou adequadamente para o futuro. Hoje, vivendo com o filho no Rio de Janeiro, ela já admitiu publicamente que sua aposentadoria não cobre todas as despesas. Em 2019, fez uma participação especial em Sob Pressão, mas o que poucos sabem é que ela chegou a usar as redes sociais para pedir emprego. Roberto Bataglin. Das novelas de sucesso para as manchetes policiais, essa história mostra como a vida pode mudar drasticamente. Lembra do galã de Sassaricando e Selva de Pedra? Roberto Bataglin tinha tudo para continuar brilhando nas telinhas, mas uma série de polêmicas, incluindo acusações de agressão e desacato, o levaram à prisão e a um afastamento de 11 anos das novelas. Hoje, aos 61 anos, Roberto encontrou um novo caminho em Cabo Frio, onde fundou um curso de teatro e trabalha como corretor de imóveis. Uma história que mostra como, às vezes, é preciso reinventar-se completamente. Tiago Baldini. Nem todas as histórias têm um final feliz imediato. A história a seguir mostra como a depressão pode levar alguém a caminhos inimagináveis. 2018 foi o último ano que vimos Tiago Baldini na TV, participando das pegadinhas do programa de João Kleber. O que veio depois é uma história que parece roteiro de filme dramático. Diagnosticado com depressão, Tiago entrou em uma espiral descendente que o levou a situações extremas. Desacato a policiais e, o mais chocante, foi preso por roubar o celular de um padre que o havia acolhido em uma paróquia. Em um vídeo recente nas redes sociais, ele relembrou os tempos em que tinha carro, dinheiro e uma vida confortável, contrastando com sua realidade atual. Marcos Winter. Do protagonista de Pantanal para a venda total de seu patrimônio. Quem assistiu Pantanal, 1990, e Irmãos Coragem, 1995, certamente se lembra do talento de Marcos Winter. Mas o que muitos não sabem é que ele enfrentou um período de 5 anos sem contratos significativos, tempo suficiente para drená-lo financeiramente. A situação ficou tão crítica que ele precisou vender absolutamente tudo, incluindo sua casa no Rio de Janeiro, para quitar dívidas. Mas o Winter provou que é possível se reerguer. Hoje,
Aos 58 anos, ele conseguiu retomar sua carreira, transitando entre Globo e Record. Maurício Matar. O charmoso cantor e ator que encantou o Brasil enfrentou uma série de processos judiciais e dificuldades financeiras. Hoje, optou por uma vida mais reservada no interior de Minas Gerais, longe dos holofotes que um dia o consagraram. Pra te dizer das coisas que eu não te falei. Narjara Tureta. Agora vamos falar sobre uma atriz que começou ainda criança, brilhou nas telinhas, mas acabou tendo que vender água de coco para sobreviver. Imagine uma menina que, ainda pequena, já encantava o Brasil inteiro interpretando Elisa em Malu, Mulher. Narjara Tureta parecia destinada ao estrelato, emendando um sucesso atrás do outro nas novelas dos anos 80. Mas o que muita gente não sabe é que por trás das câmeras, a realidade era bem diferente. Em uma revelação surpreendente, Narjara explicou que nunca teve aqueles salários astronômicos que todos imaginam. Na Globo, meus contratos eram sempre temporários, confessou ela. E quando os papéis começaram a rarear, ela precisou reinventar sua vida completamente. Sabe onde você poderia encontrar aquela atriz que você via todo dia na TV? Trabalhando como recepcionista ou vendendo água de coco na praia. Mas Narjara provou que talento não morre. Hoje, ela encontrou seu caminho como dubladora, além de fazer participações especiais em produções, mostrando que é possível recomeçar. Francisco de Franco. Sua história nos serve como um lembrete poderoso. Mesmo tendo iniciado a carreira na década de 1950, Francisco não conseguiu administrar bem sua trajetória. Ele nos deixou em 2001, aos 62 anos. Mas sua história continua servindo de alerta sobre a importância de planejar o futuro. Kátia D'Angelo. Às vezes, não é só o dinheiro que se perde. Nossa próxima história mostra como uma tragédia pessoal pode mudar completamente o rumo de uma carreira. Nos anos 80, quem não se lembrava de Toninha em Anjo Mau? Kátia D'Angelo era uma das estrelas mais promissoras da Globo, mas uma viagem à Europa mudou tudo. Ao retornar, descobriu que seu espaço na emissora já não existia mais, mas o destino ainda reservava provações mais duras. Em 1997, ela enfrentou o que nenhuma mãe deveria enfrentar: a perda de seu filho, que lutava contra o transtorno bipolar e dependência química. Como se não bastasse, anos depois, sua casa na Barra da Tijuca foi demolida por estar em área de preservação ambiental. Mas Kátia encontrou um novo propósito. Transformou sua experiência em arte, tornando-se professora de atuação. Entre suas alunas, nomes que hoje brilham nas telinhas, como Thaís Araújo e Natália Lage. Sua última novela foi Tititi, em 2010. Hoje, aos 72 anos, ela carrega no coração a saudade da carreira que tanto amou. Francisco Carvalho. E se eu te contasse que às vezes um simples post nas redes sociais pode mudar tudo? Quem assistiu Salve Jorge, Passione e Caminho das Índias, certamente se lembra de Francisco Carvalho. Mas, aos 72 anos, ele nos ensinou uma lição de humildade e coragem que vale mais que qualquer papel na TV. Quando suas reservas financeiras começaram a minguar, consequência dos contratos por obra com a Globo, Francisco fez algo que muitos considerariam impensável para um ator de seu calibre. Foi às redes sociais pedir emprego. Quem não é visto, não é lembrado, disse ele, mostrando que não há vergonha em admitir que precisa de trabalho. E sabe qual foi o resultado? Suas palavras tocaram corações certos e ele conquistou papéis em produções como Velho Chico e O Outro Lado do Paraíso. Uma prova viva de que, às vezes, admitir que precisamos de ajuda é o primeiro passo para a virada. Rui Rezende.
Do auge do sucesso em Roque Santeiro para um asilo de artistas. Nossa próxima história mostra como a vida pode mudar completamente. Impossível não ser encomiástico, louva-mieiro, quiçá. Você se lembra do professor Astromar, o lobisomem que aterrorizava e divertia o Brasil em Roque Santeiro? Em 1985, Rui Rezende deu vida a esse personagem inesquecível. Mas hoje, aos 84 anos, sua realidade é bem diferente dos tempos de glória. Após uma breve participação em Um Lugar ao Sol da TV Globo, Rui encontrou abrigo no Retiro dos Artistas, um lugar que acolhe celebridades idosas que enfrentam problemas de saúde ou dificuldades financeiras. Em um depoimento emocionante, ele revelou algo que poucos artistas admitiriam: o arrependimento por escolhas feitas durante a carreira. Durante 20 anos, fiz trabalhos de valor, mas também outros que não valeram a pena, confessou ele, mostrando que nem sempre o brilho da fama compensa certas decisões. Maria Gladys. Quem não se lembra das atuações marcantes de Maria Gladys em Vale Tudo e Senhora do Destino? Mas aos 84 anos, essa veterana das telinhas nos mostrou que mesmo uma carreira brilhante pode não ser garantia de uma velhice tranquila. Quando problemas de saúde bateram à porta, a crise financeira veio junto. O que poucos sabem é que foi necessária uma verdadeira corrente de solidariedade do meio artístico, com campanhas nas redes sociais para arrecadar doações. E além de tudo, é uma pessoa que eu admiro e que eu amo. E aqui entra um anjo da guarda inesperado, Miguel Falabella. O roteirista e diretor, ao saber da situação, criou um papel especialmente para ela em uma série da Globo. Uma prova de que o meio artístico, quando unido, pode fazer a diferença na vida de seus veteranos. André Gonçalves. Se tem uma história que prova como a vida de artista pode ser uma montanha-russa, é a de André Gonçalves. Com uma dívida de pensão alimentícia superior a R$450 mil, o ator se viu numa situação desesperadora. Vender todos os seus bens ainda não foi suficiente para quitar o valor. Em busca de uma solução, André tomou uma decisão drástica: participar do reality show A Fazenda 15, na TV Record. Mas o que poucos sabem é que, antes do programa, sua situação era ainda mais delicada. Segundo seu irmão, André dependia totalmente do apoio da família e de sua companheira, a atriz Daniele Vinites. Vivo com medo há 5 anos, revelou ele em uma entrevista emocionante, referindo-se ao constante temor da prisão. Hoje, aos 48 anos, André é pai de 3 filhos, todos com mais de 20 anos, e continua lutando para reorganizar sua vida financeira. Neuza Borges. Às vezes, nem tudo é o que parece. Nossa próxima história gerou manchetes por todo o Brasil, mas tinha um outro lado. Aos 82 anos, Neuza Borges, aquela atriz que brilhou em novelas como América, A Indomada e O Clone, surpreendeu o Brasil ao anunciar sua mudança do Rio de Janeiro para Salvador. Inicialmente, a notícia circulou dizendo que ela não conseguia mais pagar o aluguel devido ao desemprego. Mas eis que surge uma reviravolta. Neuza veio a público esclarecer que a mudança não tinha nada a ver com problemas financeiros, mas sim com questões de saúde. Uma história que nos lembra que nem sempre devemos acreditar em tudo que lemos. Kelina. Da cena hip-hop paulistana para as telas da Globo na série Antônia, Kelina parecia ter encontrado seu lugar ao sol, mas o que veio depois foi uma sequência de eventos que ninguém poderia prever. Após problemas com drogas, ela tentou um recomeço no reality A Fazenda, em 2015, mas foi eliminada rapidamente. Anos depois, sua própria mãe a deu como desaparecida. Kelina foi encontrada em um abrigo, recebendo tratamento para dependência química com apoio da Record. Em um depoimento emocionante, ela chegou a pedir emprego e moradia,
revelando conflitos familiares e dificuldades financeiras. Eduardo Tornaghi. Às vezes, abrir mão da fama é uma escolha consciente, mas será que estamos preparados para as consequências? Pode ser com ela? No nível de relação superficial. O galã que fez suspirar corações nas décadas de 70 e 80 escolheu um caminho bem diferente. Eduardo Tornaghi, hoje com 70 anos, trocou os holofotes por algo que considera mais significativo: dar aulas de teatro para presidiários e trabalhar em acampamentos do movimento Sem Terra. As coisas não são o que vemos. As coisas nem são o que são. Toda a certeza que temos. Hoje, ele pode ser encontrado recitando poesias em um quiosque na orla do Rio de Janeiro. E embora tenha pedido contribuições via Pix em seus vídeos nas redes sociais, Tornaghi parece ter encontrado uma forma de paz em sua nova vida. Giovanna Gold. E se você achou as histórias anteriores impressionantes, prepare-se. Nossa próxima atriz viveu um dos maiores sucessos da TV brasileira em Pantanal, mas acabou tendo que pedir trabalho publicamente nas redes sociais. Quem assistiu Pantanal e Mulheres de Areia, nos anos 90, certamente se lembra do rosto marcante de Giovanna Gold. Com presença forte na tela e talento inquestionável, ela parecia ter um futuro garantido na televisão. Mas o destino tinha outros planos. Anos se passaram sem novos trabalhos, até que em 2013 surgiu uma luz no fim do túnel. Ela foi escalada para a nova versão de Chiquititas. Parecia o recomeço perfeito, mas a alegria durou pouco. As portas voltaram a se fechar, e Giovanna, aos 60 anos, precisou fazer algo que muitos artistas hesitariam: usar as redes sociais para pedir oportunidades. "Não tenho vergonha de pedir trabalho", declarou ela com a mesma força de suas personagens. "Só quero voltar a fazer o que amo, dar vida a novas histórias." Felipe Martins. Às vezes, trocar os holofotes pelo campo pode parecer uma escolha tranquila, mas será mesmo? Das novelas A Viagem e Top Model para um sítio em Teresópolis, essa é a história de Felipe Martins. Aos 63 anos, ele decidiu trocar a agitação da TV por uma vida mais simples, dedicando-se a dar aulas de teatro para jovens carentes e criar esculturas. Embora Felipe afirme que essa mudança foi uma escolha consciente, fotos recentes causaram comoção nas redes sociais. Seu envelhecimento precoce levantou questionamentos sobre possíveis dificuldades financeiras, mesmo que ele nunca tenha admitido publicamente. Mário Gomes, da mansão ao trailer de praia. O galã de Guerra dos Sexos e Vereda Tropical viu sua vida virar de cabeça para baixo quando dívidas trabalhistas de sua antiga fábrica de confecções o levaram a perder sua mansão em um leilão judicial. Recentemente, Mário compartilhou vídeos mostrando a ordem de despejo que recebeu, mas ele encontrou uma forma inusitada de se reinventar. Hoje, vende lanches em um trailer na praia e até chegou a ser garoto propaganda de planos funerários. Uma história que mostra que recomeçar às vezes significa abrir mão do orgulho. E assim chegamos ao fim dessa jornada impressionante de 20 histórias que nos fazem refletir. O que realmente importa na vida? A fama? O dinheiro? Ou talvez a capacidade de se reinventar quando tudo parece perdido? Me conta aqui nos comentários. Qual dessas histórias mais tocou seu coração? Qual delas te fez pensar diferente sobre a vida? Não esquece de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. E lembre-se, a vida é uma montanha russa, mas o importante é nunca perder a esperança. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus!